Ó, você que está aí curtindo o nosso conteúdo, não custa nada para você e para nós é muito importante que você se inscreva no canal. Bora com a gente e bora para os cortes. Para ser a solução, né? Esse pensamento mágico que está muito presente nas decisões do Grêmio esse ano, esse pensamento mágico de uma solução única, ela não funciona. Porque senão é uma responsabilidade desproporcional que o jogador tem que carregar, né? E sabemos que isso afeta o desempenho, com certeza, a médio prazo. Tu acha que isso ainda é um fantasma, Soares? Tipo, a ideia de que vai chegar aquele cara extra classe e vai resolver. Seja um jogador, seja um presidente, seja alguém, né? De certa forma, o Marcelo Marques foi colocado nessa posição. Tanto que quando ele declina, é aquele desespero. Perdemos a nossa chance, perdemos a chance do ano, nunca mais. Tipo assim, o cometa Harley vai passar só uma vez, nunca mais vai acontecer. Tu acha que essa coisa do Messias, como tu disse, do Salvador, que de certa forma foi colocada na expectativa de Roger Guedes, não veio. Marcelo Marques, a gente já falou sobre isso, ele falou sobre isso no final de semana também. Aí vem Arthur, que é a grande contratação do ano. Tu acha que pode ser do efeito Soares, tipo aquele cara que vai resolver pelos 11? Sim, tem. Inclusive, tem uma explicação que é o viés de disponibilidade. No momento de crise, o ser humano ele tem que tomar decisões, né? Então, o viés de disponibilidade tomo decisões em base àquilo que eu lembro que aconteceu recentemente. Soares, deu certo, né? Mas também na posição do Soares é mais fácil vingar ali, né? Dar certo. O Arthur, ele tem uma posição de menor prestígio, de menor protagonismo, que não é tão palpável, né? Esse protagonismo. Então é um pouquinho mais difícil. E o Grêmio, eu acho que toma também hoje muitas decisões emocionais e não tanto estratégicas, né? Porque se eu penso de forma até ingênua, que alguém que participou de um momento de glória do time e que vou desconsiderar agora, momento atual, idade, adversários que vão cruzar o nosso caminho e pensar que dá para replicar, reproduzir exatamente o que aquele jogador ofereceu há 5 anos, há 7 anos, como o caso do Arthur, é de uma ingenuidade muito grande, né? Por isso que eu falo que tem que ter essa conversa com o jogador, tem que integrar ele ao time e justamente se ele vem com essa aura de Salvador, inclusive, integrar ele ao elenco é difícil, porque vão ver ele sempre a partir de um patamar, né, muito irreal, muito da idealização. E isso não dá certo. A gente vê o que está acontecendo com o Neymar no Santos, né, por exemplo. Toda a expectativa nas costas dele. Lembrando você de curtir, comentar, compartilhar, principalmente se inscrever no nosso canal. Manda tua pergunta aqui pra gente, do gremista que tá curioso pra gente debater esse Grêmio, de repente como que o Arthur vai jogar. Manda tuas questões pra gente. Colorado, a gente já vai falar deste Inter. Eu sei que tem algum desabafo pra fazer. Manda pra gente também e nos segue em todas as nossas redes sociais. Sobre o Arthur, o Mano Menezes agora vai ter esse tempo, né? Volta só dia 13 contra o Mirassol, então são aí 2 semanas pra treinar. Da data FIFA. Aliás, quero saber a tua opinião sobre Brasil e Chile. Acho que tu demos Sou especialista aqui. Muita sorte nessa segunda-feira de termos uma... Como se fala quando é metade Brasil, metade Chile? Lá no Chile me chamam de brasileira. Brasileira? Muito bom. Temos uma brasileira aqui conosco que vai dar uma opinião super embasada sobre Brasil e Chile. Mas antes disso, o Mano falou ontem na coletiva, perguntaram pra ele como usar o Arthur, né? Como que ele enxergava o Arthur taticamente dentro de campo. E ele fala que enxerga o Arthur como um segundo homem, né? Um segundo volante. O Ediar finalmente, deslancha como primeiro volante. O Noriega, que é contratado como primeiro volante, vai muito bem como zagueiro, o que é uma ótima notícia para esse Grêmio, que é carente de defensores há pelo menos 3 temporadas, com tantos desfalques de lesão no setor defensivo. Praticamente, então, deixa o Noriega ali como zagueiro por enquanto, né? Tu vê o Arthur também como um segundo volante, talvez, como ele é muito talentoso, até um pouquinho mais à frente? Eu não sei quem é o Arthur que vai chegar hoje, né? Me preocupa muito a vulnerabilidade dele física, né? Ele teve muitos problemas recorrentes com o tornozelo. Então, e a própria tarefa da posição dele, né? Que é girar ali no próprio eixo, faz com que o tornozelo esteja muito exposto. Mas eu acho que sim. Eu acho que na entrevista dele, não sei se chegou a ver como brilhava o olho dele, ele tava muito feliz, ele tava muito empolgado. Desde que ele chegou, aliás, notei que Arthur fez procedimentos estéticos, tá todo repaginado, ele tá com o narizinho novo, tava todo bonito ali, todo feliz, os olhos brilhando, tava um novo homem. Acho que ele queria recuperar, assim, a estética jovem, seja
por fora e por dentro também. E é bem isso, né? A gente às vezes passa desapercebido esses detalhes, mas sim, teve todo um esforço também, até exterior, pra voltar aquela versão, né? E essa vontade de voltar à versão que deu certo dele, porque a gente sabe que depois do Barcelona ele ficou ali, né, entre vários times e não conseguiu mostrar aquele desempenho que ele demonstrou, que a gente conhece em 2017. Mas também ajuda, né? Também a gente consegue produzir mudanças a partir do exterior, mudanças internas, né? Mas sim, o meu temor, o meu medo mesmo, essa insegurança que ele passa com relação às lesões, né? E quando as lesões são muito frequentes, que é o caso do Arthur nos últimos 4 anos, aí entra a questão psicológica, né? Que quando é muito frequente, já a parte médica não consegue explicar muito bem, né? Então, poderia ser também um recurso que ele acaba usando para se refugiar de situações que são muito angustiantes, né? Então, eu volto a dizer, né? Ele vindo com esse peso, essa grande responsabilidade, talvez desproporcional, de salvar um Grêmio que está no momento de crise bem importante, né? O Grêmio ainda está, né? Teve aí um alívio momentâneo contra o Flamengo, mas a gente sabe que o Grêmio, né, em 2025 está muito instável, muito inseguro, muito apático ainda em alguns jogos. Essa é a minha preocupação, mas eu acho que a posição dele, claro, primeiro, ele vai chegar, provavelmente, com a versatilidade que ele tem e com muita disposição, né? A deixar o que o Mano Menezes quiser, onde ele quiser, que joga, ele vai estar muito aberto a isso, né? O que mostra esse grande entusiasmo que ele está mostrando nas entrevistas, na coletiva de imprensa de apresentação dele. Mas eu acho que sim, ele faria uma boa dupla nesse meio campo que está se armando, né, no Grêmio, com o Cuellar, que finalmente está mostrando aquela versão dele, que é a versão que ele defende, que ele quer voltar para a seleção colombiana, né? Então ele está colocando bastante energia e foco nessa recuperação dele. E ele fez isso diante de um Flamengo, um ex-time, né, que poderia ter ficado muito inseguro ali, muito nervoso, e eu não vi. Acho que foi um dos melhores jogos do Cuellar, defensivamente falando. Desde que ele chegou. Tu falou sobre esse ponto, e acho que uma curiosidade de muitas pessoas, vamos usar a tua habilidade como psicóloga esportiva, de perguntar, por exemplo, quando a gente tá mal, né, a imunidade, a gente tem um problema emocional, a imunidade baixa, a gente fica doente. Sim. Mas sei lá, às vezes é uma virose, uma gripe, imunidade baixa, não sei, uma alergia, né, eu sou super alérgica, vem um monte de alergia. No jogador, isso se responde muscular? Quando o cara tá em baixa, ele fica mais fraco fisicamente? Sim, com certeza. E, na verdade, passa muito pela questão do cortisol, né? Que é o hormônio próprio do estresse. Então, a gente tem casos, tanto no Grêmio quanto no Inter, de muitas lesões esse ano, né? E não é por casualidade. Isso é gerado por jogadores que estão mostrando, né? Que estão com muito hormônio do estresse no corpo, porque afeta, vai te deixar mais rígido, né? O teu músculo vai estar mais rígido pela tensão própria do cortisol. Então, quando o jogador entra em campo, ele vai estar mais rígido. Isso leva a lesões. A preocupação, né, que gera a própria do estresse também vai te levar a ter transtornos de sono. O atleta que não dorme bem, ele não vai conseguir recuperar, que é muito importante, né, biologicamente falando. Então, sim, quando tem essas lesões, epidemias de lesões, a gente sabe que tem que trabalhar muito na questão da saúde mental do jogador, porque coletivamente o time está mostrando. É um sintoma coletivo os times que começam a ter vários jogadores lesionados, né? O Grêmio agora tem 7 jogadores lesionados. 4 deles não voltam em 2025, né? Então, essa epidemia tem muito a ver com essa falta de capacidade de regular as emoções, né? Finalmente, o estresse tem a ver com a gente não ter a capacidade de regular as emoções, não conseguir colocar isso em palavras, né? E daí entra também os técnicos que conseguem ser esse facilitador do que está sentindo o jogador, né? No futebol, geralmente, não tem muito diálogo. Tá? Esse é o grande mal do futebol, se eu for falar como psicóloga esportiva. Os jogadores não aprenderam a falar, não reconhecem o seu momento, então eles somente atuam, né? O estresse também faz o jogador sentir a necessidade de treinar muito mais do que deveria. Então tem casos de jogadores que acabam se lesionando porque estão com uma sobrecarga de treinamento, que precisa mostrar resultado, precisa mostrar que estão fortes. Então, finalmente, tudo está ligado à mente. Olha, eu achava que era só um erro de preparação física ou um excesso de treinamentos. Galera, seguinte, você tá aqui curtindo o nosso conteúdo, curte esse vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Isso é muito importante para o nosso conteúdo de qualidade chegar a cada vez mais gremistas e colorados e também torcedores do mundo inteiro. O teu like não custa nada. Te inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente na 4D TV.